Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Daisy. Eu tô aqui para falar com vocês hoje sobre os primeiros passos para quem está buscando um intercâmbio, para quem não sabe por onde começar, né? Nós vamos conversar com a Vivi também. Nós trabalhamos juntas e a gente vai fazer um bate-papo, tá? Bem tranquilo aqui sobre os primeiros passos para quem está procurando um intercâmbio, tá bom? Deixa eu colocar a Vivi aqui e a gente já começa. Oi, Olá, Daisy. oi. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Deixa eu melhorar Tá. aqui. Não, aqui também tá. Ah, eu deixei o celular de outro jeito, né? Agora tá certinho. Tô arrumando o volume. Tá. Pronto, agora sim. Pronto, estamos bem? Tudo bem, Vivi? Tudo bem. Tô com saudade de você, né? Faz um tempão que a gente já É, não nos não encontra. trabalha juntas, juntas, mas separadas, né? Só Sim. online. É, Bom, a gente vai falar sobre os primeiros passos para o intercâmbio para quem está começando a planejar agora. Isso, para quem não sabe por onde começar, né? Eu acho que tem muita gente que ouve falar de intercâmbio, conhece quem já fez, né? Já, eu acho que as informações hoje todo mundo já tem um pouco, mas muita gente não sabe por onde começar, né? Como começar a procurar, pesquisar, enfim, que tipo de informações a pessoa precisa para encontrar o plano perfeito do intercâmbio, né? Então a gente vai É, eu, falar um per- pouquinho disso. eu percebo que uma das perguntas que a gente mais recebe é: como funciona o intercâmbio, né? Por onde eu começo? Eu não sei nada de inglês. Eu posso fazer o intercâmbio? Isso E mesmo. é, o que você acha, Daisy? Por onde a gente começa? É na escolha do É, eu acho, país? eu acho que é assim, você falou uma coisa, né, que todo mundo pensa logo de cara quando pensa no intercâmbio. Ah, preciso falar inglês? Não necessariamente o intercâmbio tem que ser de inglês, né? Tem isso também. Eu acho que, assim, obviamente a maior parte das pessoas que procuram intercâmbio hoje procuram o inglês primeiro, né? A gente percebe que quem procura outras línguas normalmente ou já fala inglês ou não tem interesse pelo inglês. Mas existem intercâmbios de outras línguas também. Não necessariamente você precisa fazer inglês. Você pode fazer espanhol, que inclusive eu acho que a gente tem até mais opções de países do que o inglês, né? Você pode fazer alemão, você pode estudar francês, então são várias línguas que você pode aprender. Então, acho que o primeiro passo é você pensar nisso, né? Qual que é o idioma que eu quero melhorar ou que eu quero aprender? Tem pessoas que só querem aprimorar também, né? Algumas pessoas já têm um inglês bom, mas querem colocar em prática, né? Então, primeira coisa, eu acho que pensar qual que é o idioma e se é um idioma também, né? Às vezes você já tem um inglês bom e você quer fazer um outro tipo de curso, você pode fazer um curso na sua área, você pode fazer um curso técnico, uma pós-graduação, são diversas opções de curso, né? Então, acho que começar pelo curso, acho que seria o melhor, assim, para a gente começar a pensar nos países. É o tipo de curso e se você está apto a fazer, né? Como você Isso. mencionou, a gente tem as opções de idiomas, mas também tem opções dos cursos que a gente chama de Career College, que é um curso profissionalizante, tem as opções de cursos de graduação, de pós, mas eu também recebo muitas perguntas. Eu quero fazer um mestrado na Austrália. Aí a primeira pergunta que a gente faz, Você fala inglês, né? Qual que é o seu nível de inglês, obviamente. E muitas e vezes a aí pessoa não tem, né? muitas vezes as pessoas não têm. Então, nesses casos, acho que é importante você também pensar o que você está apto, né? Sim, com certeza. Quando a gente Eu, pensa em quando cursos de inglês, Daisy, quais são os destinos que você mais comenta? Eu acho que aí tem um segundo ponto, né? Quanto tempo que você pode ficar também. Porque a gente tem alguns perfis, né? Eu acho. Os perfis mais comuns, ou é aquela pessoa que só tem um mês de férias, e aí ela vai utilizar esse mês para fazer o curso,
Então, é um curso de curta duração, né? A gente chama, que é aqueles cursos até 4 semanas, 3, 4 semanas, são cursos mais rápidos. E tem aquelas pessoas que querem ficar 6 meses, um ano, né? Que é um curso mais longo. Então, tem alguns países que são melhores para quem vai estudar menos tempo e outros que são melhores para quem vai estudar mais tempo. Por quê? Porque se você vai ficar mais tempo, normalmente as pessoas querem também ter a permissão para trabalhar, né? Porque se você vai ficar mais tempo no seu intercâmbio, isso significa que você vai ter mais gastos, e mais gastos em dólar, né? Que é Sim. importante. E como bom brasileiros, a gente precisa trabalhar, né? Sempre, né? Tanto aqui no Brasil como lá fora. Então, existem alguns destinos que eles vão permitir que você trabalhe durante o seu curso e outros destinos que não vão permitir o trabalho, né? Então, quando que Então, é considerado um curso de longa duração com permissão de trabalho? a partir de 4 meses, né? Alguns países 6 meses, por exemplo, a Irlanda, você tem que fazer um curso de 6 meses, né, para você poder trabalhar. Mas a Austrália, Nova Zelândia, a partir de 3 meses e meio, que são 14 semanas, já é permitido trabalhar. Então, as pessoas que já querem, já têm um pouco mais de tempo para ficar, né, fora do Brasil, vão fazer um intercâmbio de longa duração. Normalmente a gente indica esses 3 países, né, que são os países que ela pode trabalhar, se ela quiser, né, durante o curso de inglês. Sim, então quando a gente pensa em um intercâmbio com permissão de trabalho no idioma inglês, a gente já tem um recorte aqui, né? Os melhores destinos É, são a Austrália, Nova Zelândia e a Irlanda. e a Irlanda são os melhores para quem quer, né, essa permissão de trabalho, com certeza. Pelo menos para o curso de inglês, né? E sim, e aí a partir do momento que você vai estudar num país desse, em um desses países, com a permissão de trabalho, é o visto de estudante que é solicitado, porque em tempo menor a gente tem o visto de turista. Se você for ficar até 90 dias, né? Dá 12, se a gente for colocar em semanas de estudo, vai dar 12 semanas. Você entra com visto de turista em qualquer país, na verdade, né? Não só nesses que a gente Sim. citou, mas em qualquer outro país. Então, Canadá, Inglaterra, né? Todos os países da Europa, Malta, África do Sul, todos esses países você entra como turista. E turista não trabalha em nenhum país, né? Então, É porque é muito são comum a gente ter essa pergunta também, né, Daisy? Ah, eu vou ficar um mês, aonde eu posso trabalhar? Exato, a gente recebe verdade, 1 mês, 2 meses, né? A gente tem algumas pessoas que vão de férias. O que eu falo é, gente, aproveite as férias. 1 mês não é para trabalhar, é só para estudar mesmo e fazer turismo, né? Então, se você vai fazer um intercâmbio de curta duração, é estudo, estudo e turismo, né? Também, não é trabalho. E se for um intercâmbio de longa duração e você quiser trabalhar, tem essas opções de países. Tem aquelas pessoas que também não fazem questão de trabalhar, não querem, não precisam, e aí a gente pode considerar outras opções também, né? Hoje eu conversei com um rapaz, ele quer estudar 3 meses, e aí ele tinha muita dúvida em relação ao país, né? Como ele vai estudar 3 meses e ele já deixou claro que ele não tem a pretensão de trabalhar, eu recomendei para ele que ele tem tanto a flexibilidade de estudar num país como o Canadá, no caso dele é o idioma inglês, num país como o Canadá, que está aqui pertinho, né? Toronto, por exemplo, você passa uma noite voando e chega muito rápido, como a Austrália, que são 22, 23 horas de voo, mas com 3 meses você já consegue se adaptar ao fuso Uhum. horário. Fala um pouquinho sobre isso, sobre a questão da distância do voo, dessa facilidade. Então, muita gente às vezes quer estudar 2 semanas na Austrália, mas é É, recomendado? a gente tem que pensar nisso, em várias coisas, na verdade, né? Tem a questão do voo mesmo, né? Que nem a Vivi falou. Normalmente as pessoas que vão ficar 1 mês, até 2 semanas, 3 semanas, né? Que é um período curto de intercâmbio, é mais recomendado que você viaje para países mais próximos, né? E com um fuso horário não tão diferente do nosso. Porque parece que não, mas você demora um tempo para se adaptar ao fuso horário, né? Assim, qualquer lugar que você for vai ter um período de adaptação, inevitavelmente.
Mas quando você tem um fuso horário muito diferente, você vai levar essa sua primeira semana, vai ser uma semana muito mais difícil, né? Então a gente recomenda os países mais próximos, igual você falou, Toronto, né? Em Toronto você sai daqui do Brasil. Na noite de hoje, por exemplo, amanhã de manhã você tá lá. Então, assim, você não perdeu nenhum dia, né? Você passou uma noite voando, você já vai aproveitar o dia seguinte, já vai para a escola, você sai daqui na sexta, chega no sábado, vai para a escola na segunda e já começa a sua semana, assim, praticamente não tem tanto impacto. Quando a gente vai para países mais longe, tipo Austrália, Nova Zelândia, que tem também, tem pessoas que vão passar um mês na Nova Zelândia. A gente teve, né, vivi uns dois, três casos já de estudantes que foram passar férias na Nova Zelândia e amaram, assim, não tem problema nenhum. É, Mas verdade. né, tem que considerar que você vai passar um dia, você vai perder pelo menos um dia inteiro voando, né? Porque vai dar pelo menos 22 horas entre as conexões e tempo de voo. Então você tem que considerar que um dia você vai perder já voando, um para ir, um para voltar, né? Praticamente. Sim. E o fuso horário também vai ser uma adaptação, porque são de 12 a 15 horas de diferença, né, de horário, dependendo da cidade que você for estudar. Então você sai daqui, sei lá, na sexta, você chega lá no domingo, é uma coisa E é meio muito doida. engraçado, né? É estranho, você vai ter, é como se trocasse o dia pela noite, até seu corpo acostumar, vai levar um pouquinho mais de tempo. E também o custo da passagem, né? O custo da passagem muitas vezes é o dobro do preço, porque você passa mais tempo voando, é outro país, é um país mais distante, então você vai gastar mais com a passagem. E assim, a gente vê casos das pessoas que foram para a Austrália, né? Os países, Austrália, Nova Zelândia, que são mais distantes aqui da gente, gastaram o dobro em passagem do que o estudante que foi estudar no Canadá, né, ou até mesmo na Europa. Então é uma coisa que o estudante precisa considerar também. Quando você vai ficar mais tempo, você fala, a passagem custou 5, 6 mil reais, mas você vai ficar 6 meses, você dilui isso no tempo de estudo, não pesa tanto. Quando você vai ficar Sim. um mês, às vezes é tipo a metade do que você gastar com intercâmbio, você vai ter gastado com passagem, então isso acaba pesando muito. É, mas passagem também acaba sempre sendo uma loteria, né? Assim, vai muito do tempo, do período do ano que você vai. E falando sobre fuso horário, que eu acho que é legal, qual que é um dos sintomas do fuso horário? Às vezes, dependendo do organismo, você vai ficar uma semana acordando à noite, pode ter Isso. indisposição Insônia. para comer e assim por diante. Bom, até que acho que a gente conseguiu mostrar que um intercâmbio, quando as pessoas falam para a gente qual é o país que vocês têm, ou como funciona o intercâmbio, e a gente gosta muito de conversar, né, Daisy? A gente sempre tenta ligar para a pessoa para ver o que realmente, o que é mais adequado para ela, porque não tem um formato fechado para falar, tá aqui essa opção para você, sem a gente conhecer a pessoa. Então, assim, é muita intersecção, né? São muitos fatores que a gente tem que considerar. E, além disso, tem a questão também da gente considerar um país que estiver no hemisfério sul ou no hemisfério norte, por uma questão climática, né? Exato. Uma das questões que a gente tem que considerar também é o que você busca para o seu intercâmbio no sentido, você gosta de inverno, você quer montanha, neve, praia, o que você está buscando, né? Então, Eu acho que isso que você falou, do que você está buscando, é exatamente isso, porque não necessariamente assim, o que você gosta, porque, não sei, por exemplo, eu posso gostar, eu não considero uma pessoa muito urbana, eu gosto de cidade, né? Eu gosto de estar em cidade grande, mas para o meu intercâmbio eu não queria isso. Então, se você me mesma fizesse essa coisa eu. pergunta, se você me fizer essa pergunta, você gosta do quê? Eu gosto de cidade grande, mas será que é isso que eu quero para o meu intercâmbio? Será que eu não quero uma coisa totalmente Fugir diferente um do pouco meu disso, né? cotidiano? Exatamente. Então, também eu acho que você tem que pensar no que você quer, que tipo de experiência que você quer ter, né? Porque dependendo da época do ano que você for, você pode pegar uma neve, assim, uma nevasca no Canadá. Se você for no meio do ano, você pode pegar um calor, assim, super, né? Tipo Nordeste, até pior, né? Às vezes, dependendo da época Sim. do ano que você for. Se você for em julho, você vai pegar um calor de 40 graus. Se você for em janeiro, você vai pegar um inverno de menos 30 graus. Então, é uma coisa que as pessoas têm que pensar também, né? Eu quero essa experiência de neve, não, acho que não é pra mim. Ou tem gente que quer muito também, né?
Eu posso dizer por você, né? Eu te conheço bem, tanto eu quanto você, a gente não gosta de inverno. Não. E a Sim, gente foi mas pra onde? Pro Canadá. você foi para o Canadá, mas você foi para E Vancouver, você né? foi depois. É, mas você foi depois também, né? Pro Canadá você pegou um friozinho lá também, né? Eu voltei tem quase um ano. Fez um ano agora que eu voltei do Fez um Canadá, ano. então eu peguei o final ali do inverno. Quando eu cheguei no Canadá, tava nevando. Mas até trazendo para o gancho que a gente estava conversando, embora eu não goste de inverno, eu escolhi ir para o Canadá nessa época porque eu queria pegar esse inverno. O meu primeiro intercâmbio eu me via num lugar mais tranquilo, com uma vida um pouco mais pacata, então eu escolhi uma cidadezinha de 5.000 habitantes na Austrália. Mas o ano passado eu já queria ser impactada pela cidade, né? Ter aquela fricção na cidade, de entrar num café, de andar de transporte público. Então eu escolhi Toronto. Então é bem isso que você falou, não é só o que eu gosto na minha vida cotidiana, é como eu me imagino lá, né? O que que eu quero para o meu intercâmbio? Porque opção, gente, não falta. É, não falta e assim, você quer viajar em janeiro, mas não quer pegar inverno, não tem problema. Tem países que vai estar verão. A mesma coisa em julho. Eu só posso viajar em julho, mas eu não queria verão. Então tá, tem países que vai estar inverno, né? Então Que dá pra vão ser gente os países do achar. hemisfério sul, né? Vai Isso, ser, exatamente. se você quiser no meio do ano ver neve, você consegue na Nova Zelândia, por exemplo, a gente encontra alguns lugares. Consegue, sim, com certeza. Então tem para todo mundo e depende do que você quer no momento, né? Eu acho que pensar na experiência do intercâmbio, eu acho que o turismo ele faz fazer parte do intercâmbio, mas o intercâmbio, planejar uma viagem de intercâmbio não é a mesma coisa que planejar uma viagem de turismo, são coisas completamente diferentes, né? Eu acho que todo mundo tem um pouquinho de experiência com turismo, né? Todo mundo já, talvez já tenha viajado em algum momento. Quando a gente pensa em fazer turismo, a gente pensa a primeira coisa nos pontos turísticos, né? O que que eu vou fazer nessa cidade, o que que eu vou conhecer, qual museu que eu quero visitar, qual parque, né? Você quer planejar o seu dia a dia de acordo com o que aquela cidade tem para te oferecer de pontos turísticos e tal. O intercâmbio é diferente, a gente coloca algumas coisas na frente, né? Uma das coisas é o que que eu quero estudar, né? Que é a educação, né? Porque o objetivo Eu brinco principal do que quando a gente intercâmbio é pensa em isso. turismo, a primeira pergunta é quanto custa a passagem aérea, né? Porque qualquer lugar que você for é legal, né? Assim, não falta lugar Ah, interessante sim. nesse mundo. Mas o intercâmbio ele tem sim, né, a questão do turismo, você tem que pensar nisso posteriormente, mas é a questão da educação. O que que eu quero estudar? Quais são as opções de escolas mais adequadas para mim? Exato. O idioma, né? O tipo de curso, tudo isso vem na frente do turismo. E aí depois você vai pensar no turismo, com certeza, né? Eu já falei com uma menina, por exemplo, ela falou: ah, não, meu sonho é estudar na Austrália. Então, né? Ela já tinha esse sonho de estudar na Austrália. Tem pessoas que já têm muito definido, né? Talvez já tenha ouvido falar. Eu também já tinha, quando eu fiz o meu intercâmbio, eu já tinha muito definido que eu queria ir para o Canadá. Eu não sei exatamente por quê, mas talvez de ter visto uma informação, TV, não sei, talvez, né? Eu tenha recebido informação de alguns lugares que me fizeram me apaixonar pelo Canadá. E E foi uma boa ela escolha, né? Porque o Canadá realmente é apaixonante. sim, mas eu acho que a Austrália também, Inglaterra, acho que Maravilhoso. sim, todos os lugares têm, né, alguma coisa ali que você vai gostar. Vai ser bom, seu intercâmbio vai ser bom. Mas ele tem que ser mais adequado para você, né? Então, assim, eu acho que quando as pessoas se veem com várias opções, né, é difícil escolher. Eu também, eu acho que talvez se eu tivesse pensado em todos os países que eu pudesse ir naquele momento, talvez eu tivesse ficado confusa mesmo, né? Mas para a gente ir afunilando, eu acho que esse passo a passo ajuda um pouco, né? Assim, pensar na questão de clima, de turismo também, que tipo de turismo você quer fazer? Porque, por exemplo, tem países, sei lá, se a gente for pensar em Malta, por exemplo, que é uma ilha, né, super pequenininha, super bonita, maravilhosa, mas se você for para lá no inverno, por exemplo, você vai ficar muito limitado, porque você não vai Você ter não tem tanta tantas opção. opções.
Porque é um, assim, acho que é um lugar muito voltado ao turismo de verão, né? Que é Assim, ser no uma meio do ilha. ano, muitas festas, muitas coisas, muitos festivais acontecendo. Sim, não que você vá no inverno e vai ser horrível e você não vai aproveitar. Você vai estudar, porque a escola é a mesma, os professores são os mesmos o ano inteiro, não vai ter nenhum prejuízo na questão do estudo. Mas a parte do turismo vai ficar prejudicada. Então, se você tem um mês para ficar, é uma coisa que você precisa pensar também, né? O que que eu quero fazer nesse um mês de turismo e o que que esse lugar tem para me oferecer. E É, se quando a, você realmente não, meu sonho é ir para esse e meu sonho é ir para Malta, então eu troco, então talvez seja melhor você trocar, né? Porque às vezes a imagem que você tem do destino é esse destino no verão. Você chega lá no inverno, você vai encontrar outro cenário e aí você pode ficar um pouco decepcionado. Então a gente tem que ir adaptando nesse sentido, né? Se você não pode adaptar a data, talvez um outro destino fosse melhor, né? que é o que a gente faz, né? A gente ajuda na orientação, nessa consultoria, para que o intercâmbio seja o mais adequado e perto do que você sonhou, né? Porque às vezes, como você colocou, você tem uma ideia de experiência, mas no período que você vai, ou enfim, da maneira como você fez a sua jornada para decidir até aqui, não vai ser exatamente conforme a sua expectativa. Então a gente tenta trazer todos esses cuidados para que a sua expectativa seja atendida. Isso. E sempre tem que abrir mão de alguma coisa, né, Daisy? Eu acho que cada escolha uma renúncia me parece meio clichê, mas é verdade, né? A Para gente você sempre escolher está uma coisa, renunciando. você abre mão de 10. E é assim na vida. É, exatamente. E acho que um ponto importante também da gente comentar, né, Vivi, é a questão do visto, né? O visto é super importante. Então, assim, Sem ele, você avaliar não vai. Exato. Então, avaliar também se você se você preenche os requisitos para o visto daquele país, né? Tem alguns países que exigem que a gente tire o visto ainda estando no Brasil, né? Que a gente faça uma aplicação de visto e aí o país vai te aprovar o visto ou vai te negar o visto, né? E então é super importante também avaliar na escolha do país que você vai fazer o seu curso se você atende aos requisitos daquele país, né? Que É eu porque é acho o que é primeiro super passo, né, importante. Daisy? É, a concessão de visto é sempre realizada pelo país, a gente não consegue interferir nisso, mas a gente também ajuda a identificar se a pessoa tem aquela pontuação que você precisa mínima ali, aqueles pré-requisitos. Isso, exatamente. Que também é importante a gente pensar nisso também, porque se você não atende os requisitos do visto, não tem problema nenhum. Sempre existe algum país, né? Isso que é legal, assim. Como a gente tem várias opções, né, de país e cidades e tudo, mesmo que você não atenda ao requisito de algum país, com certeza vai ter algum país ali para você que vai dar certo, né? Que você vai É, conseguir viajar. ou até se você não tem um requisito, não significa que é como uma balança, né? Eu sempre costumo dizer isso. Se você, por exemplo, Sim, a Austrália considera o perfil ideal de estudante até 30 anos, mas não significa que quem passou de 30 anos não vai conseguir não, o visto. Então, exato. é como se fosse uma balança e o profissional também te ajuda a equilibrar essa balança para que você consiga um visto. Ô Daisy, e falando em custo de vida, quando a pessoa fala assim, eu quero um lugar com custo de vida baixo, eu vou ficar um mês. Ou eu estou muito preocupado com o custo de vida porque eu vou ficar 3 meses. Qual que é a orientação que você costuma dar? Aí a gente sempre pensa também na questão da moeda, né? Então, assim, custo de vida, a gente sempre tem que pensar na questão de aluguel, quanto que a pessoa vai pagar para morar naquele país, alimentação, né? E o custo da moeda é super importante, né? Então, com certeza, por exemplo, o dólar americano hoje está super alto, né? Então, se você for comparar um intercâmbio nos Estados Unidos e um intercâmbio no Canadá, é claro que o seu custo de vida no Canadá vai ficar mais baixo, né? Porque a moeda, ela é bem mais baixa, né? Ela tá bem mais baixa. Um custo em libra também, ele vai ficar mais alto, porque a moeda custa mais caro, né? O que também às vezes pode ser uma pegadinha, porque, por exemplo, o dólar australiano ele é mais baixo até que o dólar canadense, mas o custo de vida na Austrália ele é bem alto, né?
Então, não necessariamente Sim. é só a questão da moeda, mas no geral, as cidades maiores, elas têm um custo de vida mais alto, né? Ou cidades muito turísticas, aquela cidade tipo, se a gente pode até comparar um pouco com o Brasil, se a gente pensar numa cidade como, por exemplo, Campos do Jordão, que é uma cidade pequena, mas é muito turística, o custo de vida acaba sendo muito alto, porque tem muito turista e tudo que é né, tudo que movimenta muito turismo, o custo fica mais alto. Então, quando a pessoa quer um custo de vida mais baixo, a gente procura indicar cidades um pouco menores, né? Cidades, não as grandes metrópoles e também não cidades que movimentam muito turismo, que daí o custo É, pode ficar mais caro. E as eu, moedas mais baratas, né? eu tenho um exemplo muito bom que eu costumo dar também. Eu fiquei um pouco mais de um mês no Canadá e o mesmo valor que eu gastei em real, o meu irmão passou um mês em Liverpool, em Libra, que é uma moeda mais cara para a gente comprar. Mas, assim, em real, praticamente a gente gastou a mesma coisa. E eu até considero que o meu irmão fez mais viagens, até porque na Europa é muito fácil para você viajar, Mais né? fácil, sim. Então, acho que o intercâmbio como um todo, ele não teve tanta diferença assim. Até porque a gente tem mais uma questão aí, que é qual o preço das escolas? Será que tem alguma escola com uma promoção muito boa que compensa, de repente, uma passagem, um custo de vida um pouquinho mais alto? Exato, depende do tempo que você for ficar, né? No caso, você ficou um mês, ele também ficou um mês. Se vocês tivessem colocado isso em 3 meses, talvez fosse um pouquinho diferente. Não sei, né? Teria que colocar na ponta do lápis. Então, mas realmente tem alguns lugares que você gasta menos, mesmo a moeda sendo mais cara, com certeza. E se a moeda às vezes é mais baixa, você acaba gastando mais porque você foi para uma cidade que o custo de vida é muito alto, né? Eu costumo, acho que Londres é um dos lugares mais caros. Nova Toronto, York, Nova York, Londres, Nova York, acho que são os mais caros, né? sim, sim. Acho Mas mesmo que dentro do Canadá, né, recentemente eu estive lá, Montreal eu já senti uma enorme diferença em relação de a custo Toronto. de vida. Sim, sim, uma enorme diferença. Sim, já muda bastante. Mesmo dentro do mesmo país acontece isso. Sim. Que mais que a gente pode falar aqui? Não Não tem nenhuma sei, agora. pergunta? Não consigo ver. Você consegue ver se tem pergunta aí? Não tem, eu fiquei olhando aqui, mas eu acho que não tem. Se eu deixei passar alguma, depois eu dou um jeito de responder, mas eu acho que não, Vivi. Eu tô Então, dando legal. uma Até aqui a olhadinha. gente falou sobre a Acho questão que é isso. de escolher o idioma, né? Chegar pra gente e falar assim, eu quero, não sei se eu vou pra França, se eu vou pra Itália ou se eu vou pro Canadá. São países que, em relação ao idioma, é totalmente diferente, né? Acho que o único Sim. país, se eu não me engano, Daisy, você me corrija se eu estiver errada, que você consegue. O Canadá é um país que a maior parte fala mais inglês, mas tem a opção de você estudar também o francês em Montreal Francês. ou na província de Quebec, né? Então, é possível você estudar francês no Canadá, mas não tem muitas opções, por exemplo, se eu quiser estudar inglês na Itália, né? Não, até porque acho que não faz sentido. Seria a mesma coisa que você estudar inglês no Brasil, porque você não Mas vai a gente conseguir. tem essas perguntas. Tem. Tem, já teve, né? Pessoas que querem estudar inglês em países que não falam inglês. Aí eu acho que não faz muito. Não, não tem porque não faz sentido, né? Por isso que isso não existe assim, né? Você não vai conseguir comprar um curso de inglês na Itália, por exemplo. Não é que não tenha, provavelmente os italianos estudam inglês lá, mas é como a gente estudar inglês aqui no Brasil, né? Porque você não vai conseguir praticar o inglês, né, na rua. Às vezes, não sei, às vezes a gente tem a impressão de que saindo do Brasil todo mundo fala inglês super bem, né? E não é, as pessoas não falam inglês super bem. Você sabe que isso é um ponto importante, né? Muita gente É, fala assim, mas eu não falo nada de inglês, como que eu vou fazer lá? E aí eu sempre costumo dizer, né, fique bem, porque assim, as escolas são totalmente preparadas para receber pessoas de todos os níveis, né? É claro, se você souber um pouquinho do idioma que você, né, do país, vai te facilitar em algumas coisas, mas todo mundo sobrevive. todo mundo sobrevive. Eu sempre falo, a pessoa fala, eu não falo nada de inglês. Eu falo, você vai sofrer um pouco mais, né? O seu sofrimento vai ser um pouquinho maior, mas assim, todo mundo aprende, né?
Pode demorar um pouquinho mais, mas consegue. Né? E pessoas A nessa gente situação que você, né, que alguém que não é o fala que mais nada do tem. idioma estiver indo, assim, todos os dias os países recebem pessoas que não falam o idioma. Por isso que acho que é Mas legal a gente colocar que uma das coisas que tem na nossa consultoria é também uma orientação pré-embarque, né? Então, depois de ter decidido o destino, o melhor momento, melhor escola, o melhor tipo de acomodação também que a gente pode falar aqui, é a orientação pré-embarque, onde a gente ajuda, né? A gente dá a explicação para a pessoa passar na imigração. e eu acho que, no geral, os brasileiros, assim, não sei, pelo menos quando eu fiz o intercâmbio, eu achava que os brasileiros se viravam super bem, assim, até quem não tinha inglês, eu, no caso, a gente se vira, né? Paga uns micos, mas se vira. Tem pessoas assim, a gente não tem essa noção quando a gente não saiu ainda, né? Não foi fazer o intercâmbio ainda. Mas tem pessoas que é muito mais difícil. Tem japoneses, tem coreanos, tem árabes, que para eles é muito mais difícil. Eles não têm nem o mesmo alfabeto. É tudo diferente, né? Então, assim, para eles é muito pior mesmo. Então, assim, É isso, quando você sem contar chega no caso dos asiáticos, que eles são bem mais tímidos que nós, né? para falar, Então, sim. o brasileiro é Mas maravilhoso, escreve né? Eu sempre falo, melhor. é maravilhoso ser brasileiro, porque a gente é cara, né? Cara de pau, a gente faz mímica, de algum jeito as pessoas vão nos Dá entender. um jeito, é o que eu sempre falo. Vai sofrer um pouquinho mais, mas vai conseguir. Vai dar certo. Vai dar certo, Você Vai não dar vai se certo. perder tanto. E Sim. mesmo que você se perder, é tão gostoso você ir para um lugar assim, pro desconhecido, né? Chegar num lugar e você fala, e aí, o que eu faço agora? E se virar sozinho, né? Eu acho que isso também é uma das coisas que faz parte, né, do intercâmbio. As pessoas às vezes têm um receio, assim, de viajar sozinho, né? Lógico que tem aquele receio de você viajar sozinho e sair do país sozinho. Tem pessoas que nunca saíram do país, é a primeira vez, e daí vai sozinho e tal. Como que vai ser, né? Mas o intercâmbio é isso mesmo, né? Você se colocar nessa situação e aí você se virar e perceber que você consegue fazer sozinho e tudo isso vai te trazer um amadurecimento também, né? Para todos os amigos que você vai fazer, que quando você viaja com alguém, você não tem a oportunidade de conhecer tanta gente. Quando você vai sozinho, todo mundo tá sozinho ali, então você acaba conhecendo muita gente, fazendo muitos amigos, né? Então, Olha, você com volta a outra certeza, de pessoa. fato. O ano passado, quando eu tive a oportunidade de ir para Toronto, que eu fui sozinha, e foi a primeira vez que eu viajei sozinha, porque eu sempre viajei ou com um namorado ou com uma amiga. Foi a primeira vez que eu fui mesmo para o intercâmbio sozinha e eu conheci várias pessoas que, com certeza, se eu tivesse com alguém, talvez eu estaria mais né, segura ali, não querendo conversar com as pessoas. E eu fiz muitas Exato. amizades mesmo. Você Você também, fica né, mais Deise? aberto. Achavam até que você era alemã? Alemã? Era suíça, porque tinha uma menina. Tinha uma menina que estudava comigo e a gente era muito amiga e tal, e ela era suíça. E ela se parecia um pouco assim, algumas características, ela se parecia comigo. E eu andava muito com ela, né? E no intercâmbio você sabe que tem isso, as pessoas andam um pouco em grupinho, né? Então, assim, tem o grupinho dos brasileiros, tem o grupinho dos japoneses. E como eu andava muito com ela, então, e as pessoas sabiam que ela era suíça, então eles achavam que eu era suíça também, porque tem outra coisa, brasileiro não tem cara, né? Todo mundo é brasileiro. Todo mundo pode Assim, ser, é verdade. todo mundo pode ser brasileiro. Alguém com descendência japonesa pode ser brasileiro ou africana, é tudo misturado. Então, assim, as pessoas não sabem muito reconhecer os brasileiros, né? É engraçado. Mas a gente, depois de um tempo no intercâmbio, a gente se reconhece, né? Pelo Ah, a jeito de gente andar, pelo jeito de se vestir, até pelo corte de cabelo, a gente consegue arriscar. Aquela pessoa questões culturais, né? Eu não acho é que as questões chinesa, é culturais são coreano, fortes. aquele lá é brasileiro, aquela ali Eu é acho é legal que boliviana. daí você vê todas as questões culturais, né? Eu acho que cada país tem a sua cultura muito forte e as pessoas levam isso para onde elas forem. Então, eu acho que mesmo as pessoas que moram muito tempo fora do Brasil, elas continuam tendo uma cultura brasileira muito forte, né? Mesmo elas já morando fora, assim, elas levam isso, né? É bem legal. E de outros países também, né? E uma coisa que é muito legal é como a gente passa a se reconhecer, né? Por exemplo, quando você está no intercâmbio, você entende que você é da América do Sul, né? Que é uma coisa que a gente muitas vezes não discute tanto aqui. Esquece. Algumas Esquece. identidades que a gente fala, nossa, olha como o mundo me vê. E eu acho muito interessante tudo isso. Sim, com Então, certeza.
falando sobre o tipo de curso que você quer aprender, se você tem o perfil. A gente falou sobre a questão do visto, né, que funciona como uma Uhum. balança. Tem vários tipos de escola, então escola não é commodity. Às vezes é muito comum a gente ver as pessoas perguntando, né, em grupo de Facebook, em internet, tratando escola como commodity, olhando só o valor. Cuidado, porque não é assim, né? Dependendo da escola, dependendo do país, você talvez não tenha uma experiência tão real do que é o intercâmbio, porque você Sim. é uma internacionalização e sair do Brasil para estudar, talvez com pessoas que falam o mesmo idioma que você, pode ser que impeça um pouquinho de você ter o que você foi buscar. Mas uma coisa que acho que é legal a gente trazer também é a questão da acomodação, né? As pessoas têm muito medo. Existe muito. Existe uma lenda aí que casa de família, que É, eu tenho medo porque minha amiga foi. Não é nada disso? assim, pode acontecer, né, de você não se adaptar, mas não é esse terror todo que colocam, claro que não, né? A gente trabalha com fornecedores que a gente confia, então eu acho que a gente nunca teve um problema muito grave, né? Eu já tive o contrário, assim, do estudante meio que ser expulso da casa da família, né? Isso às Porque ele vezes não queria acontece. sair. Não, na verdade, teve um mau comportamento e a família, né, precisou. Sim, lógico, ninguém vai expulsar um estudante, a gente coloca em outra família, né? Mas o contrário é difícil de acontecer. Assim, pro bem e pro mal, esse negócio de casa de família virou um negócio, né? Então é como se você fosse o cliente dele. Quem que vai maltratar um cliente, né? Difícil, porque Mas se eu uma vez trato conversando com mal. você, você me falou um negócio muito legal. Casa de família não é hotel. Porque às vezes Sim. quando a gente sai daqui e muitos brasileiros ainda têm aquele formato de intercâmbio antigo, onde vai ser parte da família, né? Antigamente que a família no Brasil mandava o filho para o exterior e recebia uma pessoa do exterior e que era tratado como parte da família. Hoje, como você falou, a questão de hospedagem de estudantes internacionais é um negócio, as famílias fazem isso para ajudar no orçamento. Claro que quando a gente trata de um intercambista menor de idade, existe uma outra seleção de família preparada para receber um estudante menor de idade, né? Para tomar cuidado, né? É diferente. Mas uma vez você me falou assim, Vivi, casa de família não é hotel. A gente tem que deixar isso muito claro. Porque eu percebo que às vezes nessa ideia antiga de intercâmbio, a pessoa acha que a família vai fazer a comida que ele gosta e vai se Vai levar pra preocupar escola, lá, vai oferecer buscar. uma hospitalidade mesmo. E não é bem assim, né? A casa de família, assim, você vai fazer parte da família, mas você não vai ser tratado também como um filho, né? Também, às vezes, a expectativa da pessoa é que ela seja, né, a mãe ali, trate como se fosse um filho. É bem assim, é mais como um hóspede mesmo. É claro que você trata bem seu hóspede, mas você espera que a pessoa também ajude de alguma forma, né? Você não vai ter que limpar a casa inteira, não é isso, mas é lógico manter seu quarto organizado, né? Respeitar as regras da casa em questão de horário, horário de jantar, tudo isso, né? Então tem um pouco mais de regra, é um pouco mais fechado, né? Agora, quem quer um pouco mais de liberdade, a gente tem opções de casa de família, né? De outras coisas. Ó, Tem uma perguntaram pra gente como funciona a escolha a das casas de escolha. família. Tá. A escolha da família, na verdade, às vezes eu explico desse jeito, não sei se é a melhor forma de explicar, mas é como se fosse aquelas agências Você de sempre explica muito bem, relacionamento, Daisy. aquelas agências, se você fosse pro, não, acho que não existe mais isso, né? A agência de relacionamento, que você se cadastra para encontrar um par perfeito, você vai colocar o seu perfil, então você vai preencher o seu perfil, né? Então, quem que é essa pessoa? Qual que é a idade dela, se é um menino, se é uma menina, quais são os hobbies, né? O que que ela gosta de fazer, de que país que ela vem e tal. Então você vai preencher uma ficha que ali vai ter o seu perfil e a família também vai ter uma ficha preenchida do perfil dela, né? A mesma coisa. Quem é essa família, quais são os membros, se tem filho, se não tem filho, se tem cachorro, se tem gato, tudo que a família, né? Como que a família é.
E vai ser feita a combinação, né? O match disso. Então, vai ser olhado o seu perfil, o perfil do estudante, com o perfil da família, se esse perfil se encaixa, se combina. Tem estudantes, por exemplo, que têm alergias a animais, né? Normal ter alergia a pelo de gato, de cachorro. Então, esse estudante não vai ficar numa família que tem animal de estimação. Tem estudante que quer morar numa família que tenha crianças, quer ter contato com criança. Então, você coloca isso na sua ficha, se a família estiver disponível, você vai ser colocado numa família que tem Por crianças isso e que várias outras quanto antes mandar, complexidades. melhor, né? Quanto antes mandar, melhor, sim. E principalmente, né, se você quer ir viajar em janeiro, fevereiro, que são janeiro, julho, né, que são épocas que tem muitos estudantes e tal. Então, quanto mais família disponível tiver quando a gente mandar a sua aplicação, melhor. Mais chances você vai ter de encontrar uma família que combine mais com você, né? Que E tenha claro, né, mais. todas as famílias que estão disponíveis para aceitar estudantes internacionais, né, o nosso parceiro foi até a acomodação, conheceu a família, conheceu a acomodação. Então, existe Tem todo esse família. cuidado para que seja realmente que a família tenha condições em receber os estudantes. Sim, e tem famílias que recebem estudantes há 10, 15 anos, assim, há muito tempo mesmo, né? Então são famílias muitas vezes bem experientes, já estão bem acostumadas já, né? Em receber E além da estudantes. casa de família, a gente também tem a residência estudantil, né? Que Que é uma república, né? Eu falo sempre que é uma é uma república, república. exato. Se você fosse estudar em outra cidade qualquer e fosse morar com outros estudantes, né? Seria tipo como se fosse uma república mesmo. E aí a gente volta naquele papo, né? Que você, para fazer uma escolha, você abre mão de outras coisas. Geralmente, casa de família, as pessoas falam muito bem o idioma, são pessoas mais próximas da cultura local, mas você tem que prestar algumas satisfações ali, né? Nada que seja É, também insuportável. Já a casa estudantil, você pode tomar 3 banhos por dia se você quiser. Não precisa dar satisfação se não voltar para casa, mas provavelmente você vai se hospedar com estudantes que também estão estudando o idioma e talvez não falem tão bem, né? exato. Foi o que a Fernanda colocou aqui, né? Ela falou que ela fez intercâmbio, não ficou em casa de família, mas para quem quer aprender mais rápido, a casa de família é a melhor opção. Sim, porque eles falam inglês nativo e é totalmente diferente você conversar com alguém que fala o inglês nativo do que você conversar com estudantes, porque, de fato, o inglês do estudante é limitado, óbvio, né? Alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas é limitado, não é igual o inglês nativo, que Sim. você, né? E o inglês nativo ele vai acelerar o seu aprendizado, com certeza. Porque você vai ter acesso a muito mais vocabulário, né? Tudo isso. Mas como a gente colocou aqui, né? Tudo, assim, todas as informações que a gente está colocando aqui, a gente está trazendo de uma maneira um pouco mais genérica, mas tudo vai depender do seu perfil. Às vezes, uma coisa que você falar pra gente, a gente vai te recomendar fazer algo diferente do que você É, imaginou. exato. Tudo depende do que a pessoa quer como experiência, né? Eu acho que isso é o principal. O que que ela quer fazer, o que que ela quer trazer de experiência, né? Qual que é o objetivo final dela com isso, enfim. Maravilhoso, Daisy. Acho que é É isso. isso. Foi bem geral, né, Vivi? Bem básico para quem está começando mesmo. Para quem não sabe por onde começar, eu acho que só para, né, dar um norte aí para Dá um iniciar o norte de, perfil. né, assim, vem falar com a gente que a gente vai ajudar. Hoje, as pessoas que têm procurado a gente, até pela questão da pandemia que a gente está vivendo no mundo, muitas pessoas estão fechando seus intercâmbios para 2021, né? Que a gente já sabe que vai ser realmente uma época mais tranquila. O intercâmbio a gente consegue. Eu estou falando isso porque é muito comum também ouvir. Ah, não, mas não é para agora. Eu falo, mas para quando é? Ah, para maio do ano que vem. Eu falei, então é para agora, né? Já está na Agora, fase né? da gente começar. Sim. O Até planejamento ele porque começa antes, né?
Até porque é bem provável que as escolas estejam muito cheias no próximo ano e como a escola tem que, as escolas boas que nós trabalhamos, elas têm que respeitar que a gente chama de mix de nacionalidade. Então, esses meses aqui as escolas não estão tendo aulas presenciais, muitas pessoas que estariam embarcando adiaram o seu intercâmbio e estarão, muitas delas, indo ano que vem. Então, as escolas vão estar cheias de estudantes. Sim, provavelmente, exatamente. Vai ter mais estudante viajando ano que vem e, consequentemente, menos vagas disponíveis, né? Para novos estudantes. Sim. É isso aí. Deise, É muito isso. obrigada. Acabou. Acho que Eu que a gente fez nossa agradeço. etapa por hoje. Eu acho que hoje acabamos, a gente vai fazer outras, né, Vivi? Acho que Exato. nós vamos tentar fazer aí umas 4 por semana, né? Amanhã a gente vai falar sobre high school e aí tem algumas outras para acontecer durante essa semana e na próxima também. Exato. Quem quiser conferir, a gente divulgou todas as lives que nós vamos fazer durante o mês de maio e junho. O endereço é beeducation.tour.br/nectar. Então, lá tem todos os convidados, a gente fala um pouquinho sobre cada tema. E, por favor, acompanhem a gente, para a gente é muito importante. Tá bom. Então é Deise, isso. Tchau, um Vivi. Um beijo. beijo. Tô com Obrigada, saudade de pessoal. você. Também. Até Um mais. Um beijo. beijo. Tchau. Tchau.